E aí, concurseiro, seja bem-vindo ao Papo com o Aprovado, onde a gente sempre traz um convidado aqui que foi aprovado pela Degrau Cultural para poder contar a história deles para vocês, te inspirar e te manter motivado na sua jornada de estudos rumo à sua aprovação. E a minha convidada de hoje foi aprovada no concurso do INSS e é a Emanuele Ribeiro. Muito obrigada pela sua participação, por vir aqui contar um pouquinho aí da sua jornada, um pouquinho da sua história. É um prazer, Yasmin, estar aqui. Antes de passar no concurso do INSS, eu estava estudando, né? Sempre vim estudando e tal. E eu estava estudando há bastante tempo já faziam mais de 3 anos e tal. Eu consegui passar no concurso do IBGE, né? Para supervisores de coleta e qualidade. E passei a trabalhar lá, ainda estou trabalhando lá. E foi uma jornada, assim, de degraus mesmo. Bem a calhar o nome do curso, né? Verdade. Degrau passinho mesmo. de cada vez. Exatamente. O que te motivou a entrar no ramo aí para poder estudar, para fazer... estudar para concursos, né? Qual foi esse motivador para você? A estabilidade, principalmente. E também pelo meu pai. O meu pai é concursado. E ele, na verdade, foi aprovado em 2 concursos, né? Ele foi aprovado no Banco do Brasil, há muitos anos já também, e no TRT daqui, TRT acho que é a primeira região, não lembro, aqui no Rio de Janeiro. Então ele me motivou, depois que eu terminei o curso de Engenharia Civil, porque eu me graduei em Engenharia Civil e não consegui um mercado muito bom assim para trabalhar e atuar e tal. Então eu mudei assim, sabe? Dei uma virada de 180 graus, saí de onde eu estava e comecei a estudar para concurso público. Legal. Então você já tem esse exemplo na família, né? Que eu acho Sim. que conta muito para te motivar, para te dar um direcionamento legal. Como é que você conheceu a Degrau Cultural? Então, justamente, voltando a falar do meu pai, ele Imaginei. estudou aqui. Imaginei. Exatamente, ele estudou aqui, então foi ele que me trouxe aqui, né? A gente falou com a Sandra, foi bem receptiva ela, o pessoal aqui na secretaria e tal, ajudou bastante. Então foi ele, tudo foi ele. Ai, foi que ele. bom. E você conseguiu aí ter várias realizações, né? Isso é mais importante de tudo. Te colocou no caminho muito certo, muito bom. Quanto tempo, mais ou menos, de preparo você teve? Eu vou até usar como exemplo, né? Do início que você começou aqui na Degrau até o momento ali da sua realização da prova. Quanto tempo de estudo, de dedicação você teve? Então, eu comecei a estudar aqui na Degrau já faz anos, né? Já faz 2 anos, 3 anos, não, mais, 4 anos por aí. Que na verdade teve a pandemia, aí deu uma quebra assim nos estudos, não ajudou muito. Foi até um desafio, porque continuar estudando enquanto estava em casa sozinha, no conforto do meu lar, não foi muito fácil. E aí eu passei esse tempo todo estudando, mas para o INSS mesmo, foi bom porque eu já tinha toda aquela bagagem de outros concursos anteriores, né? E eu só tinha mesmo que estudar o direito previdenciário aqui. Então eu foquei bastante em direito previdenciário, vim assistir aulas de várias turmas e tal, e vários professores diferentes. Isso ajudou muito mesmo, tem os professores muito bons aqui, que incentivaram e tal. Então, desde a abertura do edital, porque assim, como era só direito previdenciário, deu tempo. Mas foi desde a abertura do edital até a prova. Você já tinha uma bagagem, é importante Exatamente. falar disso, né? Então, eu já tinha português, já tinha raciocínio lógico, inclusive, já tinha informática, já tinha tudo isso na bagagem. Direito constitucional, direito administrativo. Então, foi melhor, entendeu? A preparação veio a calhar, ela fechou, assim, foi fechadinho. Não que eu deixei de lado, porque não adianta, o conhecimento você tem, mas você tem que estar sempre renovando. Então, você não pode simplesmente parar de estudar, porque senão você vai esquecer. Para a gente esquecer é muito fácil. Então, eu ficava revisando, ficava fazendo questões principalmente e tudo mais. Como era, você falou das questões, né? Como é que era essa rotina de estudos? Porque você tinha um momento aqui na Degrau, também complementava estudando em casa, em outros momentos. Como que você equilibrava tudo isso também? E eu queria que você falasse se dava para conciliar os estudos, toda essa sua rotina, e também como que você fazia para ter ali uma vida pessoal, ou se você abriu mão disso após a saída do edital.
Sim. Em relação à vida pessoal, o meu namorado também estuda para concursos aqui, né, na Degrau, então ele era bem compreensivo com relação a isso. Então, sim, eu tive que sacrificar momentos, sim, de lazer, porque era um objetivo, estava focado, tinha que fazer aquilo, né? Até porque já estava na minha mente, que já fazia muito tempo que eu estava estudando e eu tinha que passar. Mas essa parte de como eu estruturei o meu estudo, eu fiz principalmente estudando com recurso de flashcards, sabe? Eu tenho um aplicativo no celular que fica fazendo revisões automáticas para mim. Mas eu faço um estudo também ativo, porque sou eu que crio os cards, entendeu? Lá no meu computador eu colocava as questões, eu não colocava mais teoria. Eu colocava as questões na frente e a explicação do gabarito da questão atrás. Então eu colocava em casa, no computador de casa, e é um sisteminha que tipo você instala o programa no computador, tem na nuvem e ele manda para o seu celular. Então eu fico o tempo todo fazendo isso. É automático. E aí eu ficava todo dia fazendo a revisão das questões, todo dia, porque senão acumula. Então, e também eu vinha para cá, né? Eu tinha as aulas e tal. E também a gente tinha um grupo de estudos. O pessoal daqui, quem estava estudando com a gente já há algum tempo, a gente vinha para a sala, a gente estava até se chamando o grupo da sala 5, porque a gente vinha para essa sala para estudar e a gente fazia esquemas, montava esquema no quadro, a gente pegava coisa que uma pessoa estava com mais dificuldade, a gente pegava naquele assunto, entendeu? A gente também fazia questões, às vezes a gente pegava provas passadas da própria banca, que no caso foi a Sebrasp, e fazia e ficava debatendo o gabarito e tal. Então, foi a estrutura dos meus estudos. Incrível! Inclusive, adorei. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse grupo de estudos. Como você acha que esse grupo, essa turma aí, pode incentivar, motivar, colocar o pessoal pra cima, né, e ajudar nessa aprovação também? Não, com certeza um grupo de estudo ajuda bastante, porque para uma pessoa como eu, que quando está sozinha não consegue se motivar muito, é excelente, porque você encontra motivação na outra pessoa, né? Então, às vezes, quando você faz um grupo de estudo, você também está praticando um estudo ativo, porque você está ensinando, às vezes, as pessoas, pelo menos eu tentava fazer isso. Eu ia lá na secretaria, pegava pincéis para o quadro, ficava anotando no quadro, explicando para os outros colegas o que era aquele tópico, aquele assunto, como é que se dava. Também os outros faziam a mesma coisa, entendeu? Não era só eu, até porque eu não posso, né, tudo. Mas aí os outros também faziam, quando eu estava com dificuldade, eles se prontificavam para explicar e tal. E também ter ideias, né, de como a gente estudar, ideias novas e tal, para ver se dá certo ou não. E também motivar, como eu falei inicialmente, ajuda muito, muito, muito mesmo. A gente ter uma rotina e ter um compromisso com outra pessoa. Porque se você não vier, a outra pessoa vai ficar desapontada, né? Porque ela vai vir aqui e não vai ter ninguém. Poxa, eu marquei com a Manu e a Manu não veio. Aí, pô, né, não fica legal. Sim. Então ajuda bastante esse compromisso. Nossa, muito legal. Você chegou a fazer a turma de exercícios também, os simulados? Não a turma de exercícios, mas os simulados sim. Como é que foi sua experiência? Eu fiz os simulados em casa, porque eu optei pelo online, não vindo aqui. E a gente pegava inclusive simulados, eu já tinha esquecido, foi bom você ter falado. A gente pegava os simulados e as questões e também debatia sobre elas, sobre o gabarito delas. Às vezes a gente encontrava gabaritos errados e a gente ficava procurando nas leis, nas normas, qual era o motivo de estar certo e qual era o motivo de estar errado. Então a gente tinha essa proatividade, a gente estava procurando mesmo, sabe? Estudar de verdade para conseguir entender a matéria e não só decorar a matéria, para conseguir chegar na prova e fazer uma prova boa. Entendi. Qual foi o papel da Degrau nessa sua aprovação? Como você acha que todo mundo aqui, a equipe, a instituição, o conteúdo que foi passado, como tudo isso te auxiliou para você conseguir ter essas realizações? Certamente ajudou bastante, porque
tinha toda a estrutura já feita, já montada, as pessoas já têm experiência, os professores já são excelentes professores que sempre ajudavam, sempre que precisava tirar alguma dúvida, sempre que uma explicação a mais, ou então a jurisprudência que eu não estou entendendo, eles se prontificavam a responder. E também materiais que eles faziam e mandavam para a gente, disponibilizavam para a gente de alguma forma, ajudava bastante. E também materiais impressos, a Degrau entrega materiais impressos também que os professores dão. E toda a parte de exercício, às vezes teoria também, sabe? E teve uma estruturação boa também. Antes da pandemia, a gente teve um grupo de coaching também. É porque não deu certo, porque a pandemia veio, infelizmente, e aí não deu. Mas a gente tinha esse grupo também, e também as salas de aula. Sempre teve a disponibilidade de vir aqui a qualquer horário, seja manhã, tarde ou noite, e até nos finais de semana também, para vir aqui estudar. Então eu podia vir, pegar uma sala que estivesse vazia e estudar, usar o quadro, até os pincéis eu usava daqui da Degrau. Então sempre foi, sim, teve um papel fundamental, sim, com certeza. Legal, muito bom isso. Você passou para 2 concursos, né, que você falou. Como se manter motivada estudando? Porque eu sei que assim, você tem que abrir mão de muitas coisas. Como você falou, tem que abrir mão de lazer, às vezes de momento com família, enfim. Como você faz para se manter motivada durante todo esse período de estudo, de dedicação? Yasmin, eu vou te falar, essa é a parte mais difícil, justamente. Porque se manter motivado, para mim, não é fácil, não é fácil. Eu tinha momentos que eu estava estudando lá no ritmo e tal, e depois caía, sabe? Então, para depois voltar de novo, e isso daí, essa inconstância não ajudou no processo. Eu acho que até foi por isso que eu demorei um pouco mais para conseguir chegar ao êxito. Mas é tudo parte do processo. E eu tentava colocar na minha mente que era uma responsabilidade comigo, que fazia, tipo, parte do plano da minha vida, que eu tinha que conseguir alguma coisa. Eu tinha que conseguir porque, poxa, eu não posso ficar dependendo sempre dos meus pais, eu já tenho a minha idade, preciso já caminhar com os meus próprios pés. Então eu tentava colocar na minha cabeça a minha responsabilidade, sabe? Comigo mesmo e com a minha família. Então, foi a parte mais difícil, confesso. Com certeza. Entendi. Aí você tem que ficar tentando ali, né? Achar coisas para você poder se apegar durante esse processo, para poder voltar. Porque Exato. Às vezes é normal, é comum você não estar bem todos os dias. Mas é importante pegar em algum aspecto para você falar, é por isso aqui que eu tô tentando todo dia, é por isso aqui que eu me esforço para voltar para essa rotina. E também é como, voltando àquela questão de estudar em grupo, também ajuda muito, porque você tem uma responsabilidade com o grupo, entendeu? Então você não pode deixar eles de mão, assim, sabe? Então você tem que estar lá constantemente com eles também, isso ajuda bastante, me ajudou muito, muito mesmo. Imagino, tá? A equipe, todo mundo ali na mesma pegada, todo mundo com o mesmo objetivo. É importante isso, né? Tá num ambiente em que as pessoas às vezes pensam como você querem, as mesmas coisas que você. Isso com certeza dá um gás, mantém a motivação. Eu acho que fica até uma dica, né, para pessoas que às vezes têm dificuldade de estudar sozinho em casa, não consegue ali desenvolver, desempenhar muito bem. Sim. Talvez montar um grupo de estudo vai ter ali um apoio que talvez essa pessoa esteja precisando para se manter aí firme nessa jornada de estudos. E também tem pessoas que, tipo, conseguem estudar sozinhas, sem problema, mas podem ir, por exemplo, a uma biblioteca, procurar estudar fora daquele ambiente de conforto. Porque no nosso ambiente de conforto em casa, no nosso quarto, às vezes a gente olha para a cama e quer deitar e pronto, aí estudo, nada de estudo, acabou o estudo. Então, é importante, eu acho, né, minha visão, porque tem pessoas que conseguem, né, são focadas e conseguem estudar sozinhas em casa. Mas, assim, tem pessoas que não conseguem e eu acho que é uma boa sair de casa, procurar uma biblioteca e tal, para conseguir ali focar. Eu queria falar agora sobre, acho que um momento muito importante, né? Que é quando você vê o seu nome lá na lista, como aprovada. Como que foi esse momento para você, essa realização, como conquista mesmo? Queria que você descrevesse onde você estava, como que foi quando você descobriu.
Então, quando aconteceu, minha mãe estava mais ansiosa do que eu, né? Imagino. Aí eu ficava com medo de olhar a lista, o resultado, na verdade, foi o gabarito que saiu primeiro. A gente fica com medo, sabe? Porque a gente pensa, pô, será que eu fui bem? Mas pode ser que eu tenha sido mal, né? Porque assim, eu saí da prova achando que foi boa, eu fiz uma prova boa. E na verdade eu já estava até confiante quando eu entrei, eu estava naquele espírito, tipo assim, agora vai. Entende? Então eu acho que essa mentalidade contribui muito, muito mesmo. Você já tem que ir pensando que você é vencedor, porque se você sair pensando que você já perdeu, aí fica difícil realmente de conseguir. Então eu já fui pensando, essa vai ser a minha vez, agora vai dar certo. E aí eu fiz a prova, eu achei que eu tinha feito uma boa prova, mas ainda assim deu aquele frio na barriga, aquele medo de olhar o resultado, olhar o gabarito e tal. Até porque eu já fiz várias provas anteriores e não tinha conseguido. É assim, porque a gente consegue entrar na lista de aprovados, mas na lista de classificáveis, sabe? E não nas vagas mesmo do edital. Uhum. E acontece que não vão chamar. Infelizmente está cada vez mais reduzido. Mas, então eu estava com esse medo e tal, e minha mãe em cima falando, não, você tem que ver quando é que sai, quando é que sai, quando é que sai. Aí no dia ela estava de novo falando, quando é que sai? Já saiu? Já saiu, você falou que era hoje. Aí eu fui lá, olhei, fiz, né, olhei meu gabarito e tal, e quando eu vi assim, eu fiquei, nossa, cara, eu acertei muito. Eu fui bem, sabe? Aí meio que demorou um pouco assim pra cair a ficha. Aí eu cheguei pra minha mãe assim depois, assim, acho que demorou uns um minuto, mais de um minuto assim. Aí eu cheguei, abracei minha mãe e disse, mãe, eu passei. Ai, que legal. Foi mais ou menos assim. Aí... E a emoção dela? Que tava super ansiosa. Né, ela ficou muito feliz, claro, né? Porque ela viu toda a preparação, né? Todo o percalço, todo o andamento, todo o processo de preparação. E não foi fácil, né? Porque eu tive momentos de queda no meio do caminho. Então, e assim, minha mãe e meu pai, eles sempre me incentivaram. Isso ajudou muito, muito mesmo. Então eu tinha apoio em casa. E aí ela estava torcendo, estava todo mundo torcendo. Então, quando ela viu, né, que eu tinha conseguido, então ela vibrou também junto comigo. Isso foi quando saiu o gabarito. E aí ainda teve recursos, ainda mudou o gabarito. E quando mudou o gabarito e saiu depois o resultado, minha nota aumentou. Legal. Eu fiquei assim, muito feliz. E no grupo do pessoal, que eu falei do grupo de estudos e tal, eu falei, olha, eu tirei essa nota, saiu o resultado, né? Quando saiu o resultado, eles falaram, mano, você passou. Aí eu fiquei assim, será que eu passei mesmo? Aí o pessoal, você passou! Tipo, eu não estava acreditando, sabe? Parece que a ficha não estava caindo, tava difícil de eu conseguir, sabe, assimilar. Mas foi um momento muito, muito legal. Foi. Eu imagino, realmente é algo para você lembrar disso pro resto da vida, porque é uma realização, né? Eu acho que é naquele momento que você vê, valeu a pena. Sim. Olha, tudo que eu precisei passar, tudo que eu vivi, valeu a pena para poder experimentar esse momento, essa sensação. Exatamente. A gente fica muito contente, né, de ter podido auxiliar você a ajudar dessa forma. Você era aluna passaporte, né? É ainda aluna passaporte. Sim. Você pretende continuar estudando? Sim, pretendo continuar estudando. Outros concursos vão aparecer. Queria que você falasse como que você acredita que o passaporte pode te ajudar, porque você estudou da primeira vez, né? Você foi aprovada também, agora da segunda vez, quer continuar estudando. Queria que você falasse sobre essa sua experiência com o passaporte. O passaporte ele é importante porque ele ajuda a gente a ter uma constância no estudo, a gente não parar. Então, porque quando você vem para cá e faz um curso apenas, é um custo financeiro alto para você. A depender do curso que você está fazendo, é bastante alto. E aí você vai, faz, termina, e aí quando termina não consegue, de repente não conseguiu passar, aí vai fazer outro curso, aí vai de novo aquele baque financeiro para fazer outro curso. E no passaporte não, no passaporte você tem as mensalidades, que você já sabe que você vai pagar certinho todo mês, e aí você pode fazer os cursos constantemente, progressivamente.
Vai um, depois vai o outro, se não deu certo. Se não deu certo, vai o seguinte. E você pode até escolher qual é a área que você gosta mais, por exemplo. Agora vai ter o concurso do Banco do Brasil, a área bancária. Aí você pode ir para o concurso do Banco do Brasil. Não, mas eu gosto de tribunal e tal, vai fazer para o TRE. Então você consegue ir para a área que você mais gosta, entende? Então ajuda muito, muito mesmo. Legal. E você estava falando que pretende continuar estudando, né? Sim. Não vai parar nunca. Isso é muito legal. Nunca é uma palavra forte. Tem um momento aí que eu vou parar, mas eu não vou parar agora. Eu vou procurar buscar outro melhor e assim... Já tem algum concurso em mente? Você falou do Banco do Brasil? Não sei. Não, Banco do Brasil não, mas tem o TRE. O TRE é uma excelente oportunidade. Você já está de olho, já está acompanhando. Uhum. Legal, muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já passou em 2 concursos, tem uma experiência, tem uma bagagem muito significativa, né? Muito boa. Tem alguma coisa que você faria diferente? Talvez para acelerar esse processo? Teria algo que você consegue identificar que você mudaria? Então, eu faria mais questões. Nossa, bem específica. Porque antes eu tinha uma certa resistência a fazer questões, sabe? Às vezes dava preguiça, eu pegava só o material teórico e não fazia muitas questões. Então eu teria feito mais questões, com certeza. Mas eu percebo que é uma construção, sabe? Então, aquelas pessoas que passam de primeira, assim, de uma vez só, fiz esse concurso a primeira vez, já passei, são exceções, sabe? São exceções. Então, a maioria das pessoas não vai conseguir. Então, é uma coisa que a gente tem que entender já saber, já ficar de prontidão, já sabendo que provavelmente isso vai acontecer. Mas não por isso a gente vai desistir. Então, é uma caminhada, como eu falei, são os degraus que a gente está subindo, escalando lugares mais altos. É isso. Você chegou a fazer algumas outras provas ou você só fez essas 2, passou para... Não, fiz várias provas, muitas. Foi ganhando experiência também, né? Uhum. Fazer prova tem esse ponto positivo. Sim, com certeza, porque o dia da prova não é só o conhecimento que você tem, que você adquiriu. O dia da prova é saber fazer a prova também. Então, tem pessoas que ficam super nervosas durante a prova e dá um branco e sumiu as informações que você estudou e, poxa, imagina o desespero, bate o desespero, já era. Tem pessoas que fazem a prova devagar e no final da prova não conseguem responder tudo. Então, a prova, saber fazer a prova é muito importante. Eu tinha até uma professora aqui que ela falava que nós somos como atletas, sabe? E nós temos que estar treinando. Então, para você treinar, como é que um concurseiro treina? Fazendo prova. Mesmo que não seja aquela prova que seja o concurso que você está estudando, vá lá e faça outra prova, porque você vai estar fazendo a prova naquele momento, naquele ambiente. Entende? A mesma coisa acontece mais ou menos quando você faz simulado. Então é para treinar o ambiente da prova, o dia da prova que vai acontecer. Ou seja, para você conseguir aí garantir o seu cargo, né, são vários fatores. Além de estudar, você tem que estar bem preparado emocionalmente, ali ter um acompanhamento. É preciso estar atento nesses pontos, porque às vezes você estuda tanto, e deixa de lado os outros aspectos e acaba não conseguindo obter o êxito. Exatamente. Por ter negligenciado, né, algumas questões pessoais ali. Tem gente que também fica muito nervoso, tem a tendência de ficar muito nervoso em prova, né? E tem técnica. Sim. Hoje a gente tá aí também produzindo um monte de conteúdo para ajudar as pessoas, às vezes, a controlar o nervosismo, essa ansiedade. Então, é bom você pegar o conteúdo, mas também tentar se aprofundar ali em outros aspectos. É isso aí. Emanuele, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Queria te agradecer, mas antes pedir para você deixar uma mensagem aí, um conselho, com a sua experiência, né, com a sua vivência na área de concursos, para poder motivar a galera, para poder ajudar eles aí nessa jornada que você viveu e sabe que não é tão fácil, né? Sim, a questão mesmo é nunca desistir. É difícil, é um caminho realmente tortuoso, é um caminho cheio de pedras, mas a gente tem que focar, pensar na nossa realização no momento que esse caminho acabar, quando a gente chegar ao nosso destino. Então, todo mundo tem problemas, todas as pessoas têm algum problema, seja na vida pessoal, ou no trabalho, ou até mesmo financeiro, não sei. Todos nós temos problemas, mas mesmo assim a gente ainda consegue chegar lá.
Então, a gente tem que buscar apoio. Tem vários materiais aí, tem material também aqui no site da Degrau, tem de repente nos sites por aí que podem ajudar também, estruturar a nossa forma de estudo, porque isso é muito importante. Tem pessoas que não sabem estudar e saber estudar é muito, muito importante sim na preparação. Mas é isso, desistir jamais. Muito bom. Queria te parabenizar pela sua aprovação e também te agradecer pela participação, por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para vir aqui contar sobre a sua experiência, sobre a sua jornada e inspirar e motivar uma galera. E aquilo que eu falei com você, né? Depois também fica como... O vídeo vai ficar para você como uma recordação desse momento que você venceu, que você passou. Então é bem legal. Muito obrigada. Obrigada a você. Concurseiro, você quer ser o próximo aprovado a sentar aqui, bater um papo, poder contar a sua história? Então é só você entrar no nosso site, garantir o seu curso preparatório, estudar, se dedicar, ser aprovado, entrar em contato com a gente, pra gente poder te entrevistar, pra gente poder ouvir a sua história, como que foi pra você ser aprovado, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau!